Deu certo? Bom dia! Eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Bom dia, Isaías 41, 10 a 13. Eu adoro esse pedaço da Bíblia. Na verdade, eu passei a gostar muito também do profeta Isaías, né? Desse livro de Isaías aqui. É um livro muito interessante. Eu gosto muito desse pedacinho do capítulo 41, versos 10, que começa ali nos versos 10. É muito profundo, é muito forte por nós, né? Não tenha medo. Eu sou seu Deus. Quantos de nós precisamos de uma palavra dessa em muitos momentos da nossa vida? Alguém que tire uma palavra daqui, verdadeira, que liberta, naquele momento que você mais precisa, e você lê assim, né? Sem dúvida, sem interpretação, sem citar no grego, no hebraico, porque no hebraico significa isso, no grego, não, é claro. Não tenha medo, eu sou seu Deus. Tá aqui, tá escrito. E quantas vezes a gente sente medo por uma série de coisas, né? Quantas vezes uma angústia, nosso coração fica espedaçado com medo do que vai acontecer. E aqui Deus fala com a gente e diz, não tenha medo. Que palavra que eu fico imaginando, às vezes a minha cabeça vai longe, sabe? Aí eu fico imaginando a quantidade de cópias de Bíblias que tem no mundo, a quantidade de pessoas que têm o privilégio de abrir um livro desse para ler. E quantas pessoas uma frase dessa já pode ter ajudado no momento de medo, de dor, de não saber o que fazer. E um Deus, o nosso Deus vivo, que conversa com a gente por um dos meios, que é a palavra, diz uma coisa dessa. É muito bom a gente ter um Deus desse, né? É muito bom durante anos e anos e anos e milhares de anos, profecia em cima de profecia, palavra em cima de palavra, verdade em cima de verdade, vem se repetindo, né? Só não vê quem não quer. E o melhor de tudo, depois que você vê, não tem como desver, não é isso? Então, bom dia nessa sexta-feira maravilhosa. A gente está aqui em Minutos com Deus para agradecer essa semana que passou maravilhosa. Eu espero que a sua semana tenha sido maravilhosa e se não foi, tá acabando, você já tá atravessando esse mar. Na semana que vem vai estar tudo melhor e tudo tranquilo, porque o seu Deus é muito poderoso. Seu coração tá nele, confia nele e não tenha medo. Eu me chamo, se você não me conhece, José Júnior. Você tá no canal Aquele que é a Palavra. E se você ainda não tá inscrito, vai ser uma honra para mim
que você se inscreva, que você compartilhe esse vídeo, que você aperte o sininho aí para quando eu estiver ao vivo o YouTube te avisar, para a gente poder conversar, para ter você aqui junto comigo, que nem você está vendo esse vídeo agora, tá bom? Então, hoje nós vamos estar lendo Mateus 1, vamos começar o livro Mateus. Ontem nós terminamos o livro de João e hoje nós vamos começar os nossos minutos com Deus lendo a palavra de Mateus, que é outro livro que venhamos e convenhamos e concordamos, né? É um livro maravilhoso da Bíblia, é onde começa o Novo Testamento, é um livro que fala muito sobre a vida de Jesus, fala muito também quem é Jesus. E antes de a gente conhecer a história, para quem está conhecendo o Pai, é muito bom a gente saber de verdade através das palavras, né? As palavras da Bíblia, através desse testamento que deixaram aqui pra gente, né? O que tem dentro do testamento, né? Normalmente, na nossa linguagem, tem herança, né? Então, a herança que Deus deixou pra gente aqui, né? Além do Espírito Santo, além de Jesus, além desse amor todo dia, mas ele deixou essa herança no Novo Testamento que ele deixou pra gente, né? Eu gosto de pensar assim, Novo Testamento, ali tá a minha herança, a herança que o meu pai deixou pra mim. Então, vamos ler hoje Mateus, deixa eu tirar aqui, deixa eu ajustar, deixa eu abrir aqui em Mateus, porque eu tava lá em Isaías 41, e vamos começar, que lindo, Mateus, Novo Testamento. Vou colocar aqui, vou me botar no cantinho, ó, começa aqui, ó, o Novo Testamento, né? Começam a parte vermelhinha. E aí, olha, vamos ler o... Qual é o último capítulo quando termina o último Malaquias, né? O último capítulo do Antigo Testamento. Vamos ler, agora eu fiquei curioso, não me lembro dele. Eu já li, mas não me lembro dele. Vamos lá. O dia do Senhor, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão uma palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que revelariam o meu nome, o sol, justiça, se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus sapatos. O dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se que a lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. Venham e eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu verei e castigarei a terra com maldição. Assim termina o Velho Testamento, o último capítulo, capítulo 4 de Malaquias, né? E agora a gente entra no Novo Testamento, Mateus. Fiquei curioso agora, ali com você era pequenininho, né? Então vamos lá. Começa aqui, ó, com a genealogia de Jesus. Será que a gente sabe de quem Jesus era? Como é que era a família de Jesus? Vamos ler aqui, ele já começa falando aqui. Também está em Lucas 3, de 23 a 28. 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Era descendente de Davi. Que maneiro. Davi a gente sabe que é de Abraão, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Anibadade, Dabi.
Animadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias, e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Elazar, Elazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Parece tudo perfeito, né? Tudo 14 de Abraão até Davi, até o exílio, do exílio da Babilônia até Cristo. É tudo perfeito, né? Parece que estava tudo escrito no manual, né? Depois ficou escrito nesse manual aqui pra gente. O nascimento de Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. De novo aí o Espírito Santo, né? Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo e os seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Ele lhe pôs o nome de Jesus. E acaba o primeiro capítulo de Mateus. É isso, né? O que me impressiona, que chama atenção. Algumas coisas me impressionam, outras chamam atenção, outras me deixam dúvida, e assim esse livro, né? Outras, quando eu falo dúvida, assim, me gera um imenso, uma profunda vontade de entender o fato histórico, né? Por isso que às vezes é tão interessante você escutar uma pessoa com muito conhecimento teológico, ou um arqueólogo que entenda muito algumas coisas ainda tem algumas brechas na história, né? Algumas coisas que são suposições, que são interpretações, do mesmo jeito que tem outras que são muito claras, diretas, escritas, achadas, comprovadas, recomprovadas por muitos e por muitos tempos, mas algumas coisas geram dúvida, e
eu tenho um profundo sentimento de querer entender mais isso. Não sei como é vocês, mas você vê, né? Mas sempre na Bíblia tá, para que as profecias fossem completas. Você vê que a Bíblia, quando entra no Novo Testamento, a gente estava lá em João, a gente viu isso, o tempo inteiro, a preocupação de todos que escreveram esse livro, né? Que certamente o autor foi Deus, que inspirou a todos eles. E como eles são preocupados em mostrar claramente que tudo o que Deus falou foi concretizado. O que eu entendo por isso é que as promessas de Deus, todas elas são cumpridas. Foram e algumas ainda serão. Se você pegar só as que foram, para cada um, as ordens que ele deu, os comandos que ele deu, tanto Deus no Velho Testamento quanto Jesus no Novo Testamento, quando você para olhar quem nós somos, a promessa que temos, a herança dessa promessa que ele deixou para nós, o nosso Deus, é algo que é para a vida, que muda a nossa vida. É muito profundo os comandos que Jesus e que Deus deixou para nós. E eles fazem muita questão aqui no Novo Testamento de dizer, olha, tudo que foi dito lá atrás, todas as profecias, todos os profetas, todos os livros que estão na Bíblia, desde lá de Gênesis até aqui em Malaquias, vai ser cumprido de uma forma ou de outra. Jesus vem para cumprir todas essas profecias, né? Então, o que eu me enxergo isso, né? Alguns teólogos tentam comprovar isso em um monte de pedaços, né, da verdade, que nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus fiel, mas quando a gente olha para esse todo assim, de uma forma, vamos dizer assim, superficial, né, que só somos cristãos amantes de ler a Bíblia e amantes de Deus e de Jesus, e a gente não tem esse profundo conhecimento como alguns teólogos, alguns evangelistas que passaram uma vida estudando isso, mas me traz uma certeza muito grande no meu coração da preocupação de Deus cumprir as suas promessas. E que essas promessas é uma herança nossa. E que essas promessas serão cumpridas na nossa vida. E que é importante para a gente se basear nesses comandos, nessas ordens, nessas promessas da nossa vida. O que acontece é que muitas vezes é o que eu tenho lutado, literalmente, tá? Lutado para que eu não seja um meio cristão. Eu não tente aproveitar as palavras que estão aqui nesse livro que me caibam, que fiquem bem para o momento que eu estou passando ou que estejam de acordo do sentimento da vontade para a minha vida. Tira a minha vontade, entra a vontade de Deus e eu peço todos os dias para que Deus, através do Espírito Santo, possa literalmente, né, me fazer ser rendido completamente a esse amor dele. O que eu estou querendo dizer? Ser rendido a esse amor dele, viver como um cristão 100%. Né? Tentar essas palavras e esse comando trazer para a minha vida de uma forma que eu consiga viver plenamente esses comandos e esse Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu não digo fácil de uma maneira superficial. Ah, é muito difícil ser cristão. Não, não é fácil porque é um processo de aprendizado. É um processo de conhecimento. É um processo que você precisa entender para servir, para amar, para conhecer a Deus, para amar a Deus, para amar o seu pai. Esse processo que não é fácil. Exige um pouco de você, exige uma dedicação de você, exige do teu tempo, da sua energia, do seu amor, do seu carinho por alguém que tanto fez por você. Agora, às vezes eu percebo, ou eu escuto, ou compreendo, que muitas pessoas dizem que é difícil pelo ato de cumprir. E aí eu já discordo 100%. Porque ser cristão,
obedecer aos comandos quando vocês o entendem, quando nós nos entendemos esses comandos, não é difícil. E por que... Júnior, então quer dizer que você não quer dizer para mim que não é difícil você perdoar os seus inimigos, de você amar o seu próximo como a si mesmo, não é difícil? Não para Deus. Se você seguir a promessa dele, que assim eu tenho compreendido, isso não é um trabalho seu. Essa para mim, é a grande chave do Novo Testamento, é a grande chave do comando. Você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa aprender a amar sozinho o seu próximo. Você não precisa aprender a perdoar sozinho. Aí é um pacote completo. Então vamos ser completos em Cristo, né? Então o pacote completo é: eu tenho o Espírito Santo para me direcionar, para me ajudar, para me transformar, para fazer com que eu chegue ao ponto de estar 100% rendido a esse amor de Deus, 100% amando o meu próximo, 100% perdoando. Júnior, será que a gente vai conseguir chegar a esse fim da vida? Não sei. Não me importa para onde eu estou indo, me importa com quem eu estou indo. Por quem eu estou indo. Se eu vou conseguir chegar lá e amar como Deus gostaria que realmente eu amasse, a perdoar como Deus gostaria que eu realmente perdoasse, estou pegando esses dois exemplos, mas são todos os outros. Se eu vou chegar lá a esse ponto, eu não sei. Literalmente eu não sei. O que eu quero saber é que eu vou chegar lá muito diferente do que eu sou hoje. E hoje eu sou muito diferente do que eu era há um ano atrás. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação é, eu só não quero que seja assim. Então eu tenho que amar o meu próximo? Pelo amor de Deus, né? Já é difícil de amar minha esposa, minha mãe e meu pai, que às vezes eles perturbam a cabeça da gente, é assim que a gente fala? Quanto mais amar um próximo, um estranho ou meu vizinho que enche o meu saco. Meus vizinhos, vocês são maravilhosos, muito pelo contrário, é um modo de falar. Né? Então é difícil? Então essa parte eu não quero pra mim, não. Essa parte eu quero pra mim, mesmo se eu me sinto nesse momento agora não capaz de realizá-la. É isso que o amor de Deus começa a te mostrar, então eu não acho difícil. Quando você entrega o seu coração, quando você entrega a sua vida e permite que o Espírito Santo viva dentro de você, que você morre para o que você era e nasce para o que você era quando você aceita Jesus, que Jesus passa a viver em você e que você tem um Espírito Santo sobre você também, além dentro de você, te dando orientação, fazendo o sobrenatural acontecer na sua vida. Sim, todas essas coisas são possíveis. É óbvio, quando a gente olha pra gente, a gente vê todos esses comandos, a gente vê toda a grandiosidade e perfeição de Jesus, e ele diga, seja igual a mim, você fala, porra, não dá, cara. Né? Não dá, não tem como. Mas, cara, Deus é tão bom, é tão perfeito e tão maravilhoso, que ele coloca algo pra gente, esse presente, essa herança do Espírito Santo pra ajudar a gente ser melhor, a gente ser desse jeito. É tudo tão perfeito. A gente só precisa se render ao amor de Deus. E essa é minha luta do sentido, no melhor sentido da palavra, porque é uma luta que eu faço com muito amor, com muito carinho, com uma certeza muito grande de que estou fazendo a coisa certa e que isso é bom para mim e para as pessoas que me cercam, principalmente a minha família, que seguir a Jesus, amar a Ele, se render ao amor dele, é algo que realmente faz a diferença na nossa vida, né? Então, e você? Você quer seguir a Jesus 100% ou dá aquele medo, aquele frio na barriga? Querer eu até quero, mas tem tanta coisa ali, tem tantos comandos de Jesus que eu falo, não dá pra minha vida não. Olha que dá, hein? Olha que dá. Vamos agora para Joyce Meyer, para o devocional da Joyce Meyer, para quem não tem. Vamos voltar aqui para baixo. Ó. Olha, Bíblia de Estudo, Joyce Meyer. Nós estamos em Provérbios 17, tá vendo? E página 798.
o nome é Fortaleça o Fraco. Vamos começar? Pronto, já está acertadinho ali, né? Você percebeu o que Provérbios 18, verso 14 está dizendo? A despeito do que aconteça na vida de uma pessoa, ela pode suportá-lo se tiver um espírito forte para sustentá-la nesses tempos de dificuldade. Mas, se o seu espírito for fraco ou deprimido, ela terá muita dificuldade para suportar qualquer coisa na vida. Você sabe o que há de errado com muitas pessoas no corpo de Cristo hoje em dia? Porque elas parecem não conseguir lidar com seus problemas. Não é porque os problemas delas sejam piores do que os das outras pessoas. É porque elas são fracas de espírito. A Bíblia diz que devemos suportar as fraquezas dos fracos. Vê Romanos. E auxiliá-los, ver Tessalonicenses. Romanos 12, verso 8, nos diz que um dos dons ministeriais que Deus dá à igreja é o dom de encorajar ou animar. Essas pessoas geralmente são fáceis de serem reconhecidas porque todas as vezes que nos aproximamos dela fazem com que nos sintamos melhor através de suas palavras e atitudes. Parece que apenas vem delas naturalmente essa habilidade para elevar o moral, encorajar e fortalecer os outros com sua simples presença e personalidade. Isso é uma verdade. E se você é como eu e não se atreveria a dizer que é alguém naturalmente dotado para dar ânimo às pessoas, então crie o hábito de ser mais encorajador. Foi isso que eu fiz. Esse tipo de procedimento não apenas permite que as pessoas se sintam melhor, como também aumenta o meu nível de alegria. Todos nós podemos fazer elogios e todos nós podemos dizer de nossa boca para destruir as pessoas. Todos nós podemos edificar, erguer e transmitir vida aos outros. É verdade, né? Esse espírito fraco, como ela fala, né? Espírito forte, espírito fraco. Como é que é o nosso espírito, né? Para mim, ele nasce fraco. A essência dele é ser fraco, né? Nós somos fracos e pequenos no mundo. Nós nos tornamos fortes pelos nossos esforços e por Deus, né? O Espírito Santo nos ajuda muito a isso. Mas é verdade, né? Tem umas pessoas... Ela falando aqui, eu conheço, tem uma pessoa onde eu assisto o meu culto de domingo, que eu vou nesse lugar, nessa igreja, se chama Nova Igreja, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É um lugar muito aconchegante e que eu me identifiquei muito nesse lugar, né? E tem uma pessoa lá, tem um pastor lá, que eu nem vejo ele fazendo pregação, mas ele tá sempre ali, tá sempre organizando, ele tá muito organizando a recepção das pessoas que chegam novas, se chama Pastor Ronaldo. E a gente... É incrível a energia que essa pessoa tem. Ele fala pouco, ele olha pra você, ele te dá um sorriso, ele estende uma mão assim como se tivesse, né, como se fosse, né, a mão dele você entende que é um convite, tipo, vem aqui me dá um abraço, sabe? É de uma ternura olhar pra ele, é algo que, tipo assim, que você... Ele chega pra você, ele dá aquele sorriso, aí ele levanta, né? Ele é um pouco, ele é grandão assim, tem uma barriga, né? E aí tem uma barba branca, e aí ele estende a mão assim, e aí você vai chegando perto, ele dá aquela inclinadinha, abre o outro braço, e aí te dá um abraço. Mas que abraço, é energizante, juro. Quando eu vejo ele, eu já olho pra ele já olha pra mim, e aí ele já estende um braço assim, e é de um amor. E aí outra vez eu tava escutando uma outra pessoa na igreja falando, e eu falei, nossa, como é isso mesmo? Ela falou assim, esse aqui
é o melhor abraço da nova igreja. E aí eu falei, cara, não só sou eu que percebo isso. Então tem pessoas que têm esse dom, né? Tem pessoas que têm esse dom de ter uma personalidade assim inata, que parece que vem de dentro, né? Você conhece alguém assim? Tem umas pessoas assim que são alegres, tem outras que estão rindo o tempo inteiro, né? É muito legal isso, né? Eu, infelizmente, não tenho esse tipo de dom, não. Eu não tenho esse tipo de dom, não. Quem me dera. Mas é isso aqui. Nada. Uma coisa que é legal é que você às vezes não precisa ter dom para aprender a fazer alguma coisa, né? Então, muitas coisas, quando você faz muitas vezes uma coisa intencionalmente, você passa a ser bom naquilo. E às vezes até melhor do que quem tem dom. Então acho que foi isso que ela... Quando você começa a encorajar as pessoas, você acaba também se tornando uma pessoa que também possa passar essa coisa boa. Esse negócio de encorajar tem que se tomar muito cuidado, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de encorajar as pessoas, de ter uma palavra para alguém sobre algo que eu já vivi. Aí tem um pouco de autenticidade no meu encorajamento, porque talvez eu já tenha passado por aquilo, ou talvez alguém próximo tenha participado do que aconteceu, para poder dar uma palavra de conforto, né? Por exemplo, sei lá, vou chutar uma coisa aqui para conversar com vocês. Por exemplo, abuso sexual, né? Eu nunca fui abusado sexualmente, né? Eu desconheço isso da minha vida. É muito triste, a gente entende que é profundo, mas eu não conheço esse sentimento. Então, se eu tivesse que chegar para dar um encorajamento para uma pessoa sobre um assunto do qual eu não vivi, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque senão a gente se torna superficial àquela pessoa no qual a gente está querendo dar encorajamento. Então talvez eu não desse. O que a gente pode fazer, aí entra a Bíblia, que eu acho que é isso que está querendo dizer aqui, né? Que ele fala, de suportar a fraqueza dos fracos em Romanos e auxiliá-los em Tessalonicenses, suportar e auxiliá-los, eu acredito que seja sempre para falar de Deus, a dizer que Deus, olha, eu não tenho uma palavra encorajadora, porque eu não posso dizer assim, olha, eu já passei por isso, você vai passar por isso, segura na mão de Deus, porque isso acaba, é só um mar que você está atravessando. A gente às vezes não pode falar isso, a gente não atravessou aquele mar, mas a gente tem o Deus, né? A gente tem Jesus, e a gente pode dar um encorajamento na palavra de Jesus, tipo, olha, eu não sei o que é, mas se tu segurar na mão de Deus, se tiver Deus com você, muito provavelmente não, certamente, a verdade é essa, isso é ser cristão, certamente, não é provavelmente, certamente Deus vai te ajudar e Deus vai te auxiliar. Então quando você faz isso sempre, você tem esse hábito, você busca. Vou contar um caso para vocês de algo que é assim. Muitas vezes a gente vê pessoas muito boas, fazendo alguma coisa que você admira, não importa em que área seja. É uma tendência nossa, principalmente as coisas que você admira demais, tem vontade de fazer, não consegue fazer, e você vê uma pessoa fazendo muito bem, a gente tem uma tendência a dizer, isso é dom. Mas nem sempre é. Nem sempre é. Eu trabalho com questões de internet, de vídeos, né? De muita coisa. E só que eu sou backdoor, né? Tô atrás das câmeras, né? E eu tinha uma pessoa que trabalha com a gente, uma especialista, que ela era muito ruim de câmera. Ela era de um conhecimento assim absurdo, mas quando ligava a câmera, travava assim. Meu Deus do céu. E aí, a gente conversando, a gente estava numa espécie de congresso, tá? De um que a gente chama de mastermind. E a gente teve, vou chamar de testemunho porque a gente tá falando sobre Deus, mas na verdade a gente tava contando uma história de um cara que era um monstro, né, do mundo, ele até sumiu, era um jogador de xadrez, tá me fugindo o nome aqui dele, era um jogador de xadrez, e esse cara entrou no mercado tipo de autoajuda, mas ele era um monstro
a nível de presença de palco e dos vídeos que ele fazia. Ele era um comunicador assim como eu vi poucos na minha vida. E aquilo tinha me chamado a atenção. Só que chegou uma hora, acho que ele ficou muito rico. E ele era aquele cara meio doidinho da cabeça. Imagina, jogador de xadrez, né? Ele era meio doidinho. Teve uma hora que eu falei, não quero mais nada disso. Aí acabou, sumiu, desapareceu. Nunca mais vi falar desse cara. Por isso que eu não tô lembrando o nome dele agora. Mas ele passou uma época, um período lá atrás, isso em 2016, né? Que foi quando mais ou menos eu tava andando nesse meio. E eu conheci esse cara, eu vi esse cara, eu admirava ele falando. Eu não tô falando sobre o conteúdo, não. Eu tô falando mesmo sobre performance, tá? E a gente conheceu, dentro desse, um desses mentores, foi o cara que tirou esse jogador de xadrez do zero e levou ele nas alturas. Ele é que tava ali atrás das câmeras. E o que ele falou pra mim, pra essa especialista também, eu tava junto, foi que, olha, o fulano de tal lá, cara, me fugiu totalmente o nome dele, o fulano de tal lá, quando a gente gravou a primeira, que eu precisei gravar o primeiro vídeo com ele, nós ficamos uma tarde inteira, de 1h da tarde às 7 da noite, para ele conseguir gravar um vídeo de 2 minutos. 2 minutos. O que eu tô querendo dizer com isso? Cara, nem sempre é dom. Suor também deixa a gente muito bom. Na maioria das coisas. Na maioria das coisas. Ir lá, fazer, perseverar, é muito bom. Então, Deus usa os seus dons. Deus te capacita para você ter os teus dons. Mas às vezes a capacidade que Deus te dá é resiliência. Às vezes a capacidade que Deus te dá é vai lá que uma hora tu vai ficar bom. Então nem sempre precisa ter dom, porque esse negócio de dom às vezes desanima a gente, né? Eu de verdade acredito que eu não tenho dom pra nada. Pra nada. Não nasci com dom de nada, juro, de nada na minha vida. De nada. Não, eu não, sei lá, alguma pessoa que me conheça há mais tempo pode chegar, Júnior, você tem o dom disso. Não tem. Eu não nasci com dom. Tudo meu foi no peito da raça. Tudo meu foi. Vou lá, faz. Até já fiquei bom em algumas coisas? Já fiquei bom em algumas coisas. Mas com muita vontade. Escola, mesma coisa. Teve uma hora que eu fiquei danado da minha vida, acho que quarta série, agora mudou tudo, né? Eu nem sei mais como é que tá. Mas na quarta série, eu estava quase ruim já, tomando bomba, que nem o pessoal fala. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, a partir de agora eu vou ser bom nessa parada. E aí comecei a estudar, me esforcei. Cara, estudar e colégio, faculdade, deixou de ser um problema pra mim. Porque foi algo que eu fiquei bom, aprendi a estudar, aprendi a fazer. E assim em outras coisas na minha vida. Então, eu vendo ela falar assim, olha, eu não sou naturalmente dotada para dar ânimo nas pessoas. Então, criei o hábito de ser encorajador. Hábito, fazer sempre. Provavelmente ela ser encorajadora. Nossa, ela é uma missionária do mundo inteiro. Eu imagino o que é ter um encorajamento dela. Deve ser muito bom. Para quem conhece, para quem não conhece, até busca ela aí, porque tem conteúdo em português, se você não fala inglês. Da Joyce Meyer. Você vê que é uma pessoa que tem o dom da palavra. Imagina ela te encorajando. Deve ter sido maravilhoso. Mas ela admite, eu não sou uma pessoa que sei fazer isso. Mas de tanto eu treinar e encorajar as pessoas, eu acabei ficando bom nisso. Isso é bacana, né? Então, esse negócio de dom é muito bom. Deus realmente usa os seus dons. Deus realmente te dá dons de nascença ou no meio da sua vida, que você percebe que você tem algo que você não sabe. Mas às vezes ele só te dá o encorajamento e a resiliência para tu lá e arrebentar, para as pessoas um dia olharem e falarem assim, nossa, ela tem o dom de fazer isso. Mal sabe ela quanta energia você gastou para tá bom daquele jeito, né? É isso aí, né, gente? Então, sexta-feira, né, que nós estamos vivendo uma palavra. Vamos agradecer essa semana maravilhosa que Papai do Céu deu pra gente. Essa semana, né, milagrosa. Quantos milagres aconteceram na sua vida? Quanto sobrenatural aconteceu na sua vida essa semana? Ih, foi tudo errado, deu tudo ruim, né? Aconteceu algum milagre no Dia dos Namorados, na quarta-feira, na sua vida? Conta aí. Não contem. Né? Aconteceu algum milagre? Então,
Vamos orar para o nosso Pai, vamos agradecer a Ele essa semana e vamos pedir para que Ele nos dê resiliência da gente fazer e ficar bom naquilo que tem a ver com o propósito que o Papai do Céu quer para a nossa vida. Porque quem ama a Deus e quem está abaixo do seu propósito, todas as coisas serão para bem. Isso é o que eu mais desejo. Primeiro, amar, eu tenho gerência. Estar debaixo do propósito, eu tenho que ter resiliência para amá-lo, buscá-lo, para entender os comandos que ele tem, a voz de comando para a vontade dele seja feita na minha vida e eu cumprir o propósito dele. Amar sobre minha gerência e o propósito, me esforço o máximo que eu posso de todo o conhecimento que eu recebo das pessoas ou que eu busco para fazer a vontade de Deus na minha vida, inclusive esse conhecimento do Espírito Santo, juntando essas duas coisas para eu amar a Deus e para eu estar sob o propósito dele da minha vida, porque aí, a partir do momento que eu encontro isso, é bíblico, claro, não importa se é em grego, latim, português, alemão, hebraico, tá lá. Todas as coisas serão para o bem, todas as coisas farão bem, você entendendo ou não, daqueles que amam a Deus e estão sobre o propósito dele. Então é isso que eu espero da minha vida. Quero amar a Deus e buscar todos os dias a vontade dele para minha vida, porque o resto, pode o mundo cair, tropeçar, dar com o dedão, que eu sei que aquilo ali é certo e vai ser para o bem, mesmo que eu não entenda o que tem depois da curva. Então, essa é a ideia. Vamos pedir para o Papai do Céu para a gente ter resiliência para estar fazendo, se esforçando, gastando a nossa energia para que a gente esteja cumprindo o propósito dele da melhor maneira que a gente encontrar. Não importa qual é o seu propósito. Seu propósito pode ser tomar conta da sua família da forma mais carinhosa que você pode. Seu propósito pode ser prover a sua família. Seu propósito pode ser voluntário de alguma causa, de alguma igreja, de alguma fundação. Não importa, seu propósito pode ser cuidar de doentes no hospital, seu propósito pode ser médico, seu propósito pode ser salvar, inventar, não importa. Enquanto você esteja debaixo do propósito, a sua vida será maravilhosa, porque Deus é perfeito e a vontade dele é perfeita para a nossa vida. Então é isso que a gente vai convidar, agradecer essa semana maravilhosa e pedir para o Papai do Céu para que a gente tenha resiliência, força, para a gente fazer tudo que a gente precisa fazer e que tudo que a gente fizer esteja sobre ele, sobre o propósito dele. Vamos lá? Te convido agora, feche os seus olhos, se é possível você fechar os seus olhos, se não for, tudo bem, mas isso é preciso. Abra o seu coração, rasgue o seu coração agora para Papai do Céu, rasga mesmo, tipo assim, abre, bota para fora, diz, tá doendo, tô feliz, não tô angustiado, tô com medo, não importa, bota para fora agora, você e Deus. Não precisa nem botar nos comentários. É você e Deus. Só vocês dois. E ora, e vamos orar comigo, agradecer e tirar esse momento de oração para o Papai do Céu, né? Pai querido, Pai amado, Rei dos Reis, meu Senhor e Senhor dos Senhores. Obrigado por estar em nossa presença, Pai. Tanto aqui, quanto na casa ou no lugar onde tiver todas as pessoas que aqui, Pai, estejam. Muito obrigado pela sua presença. Nós somos honrados de poder ter a sua presença em nossas vidas e agora. Somos honrados, Pai, pelo Senhor nos escutar, sempre, a todo momento. Somos honrados por o Senhor escutar até o que a nossa boca não pronuncia, mas o que o nosso coração fala, Pai. Isso é um privilégio de ter um Deus como o Senhor, um Deus bom, que nos trata como filhos, que deixou uma herança sem preço. O Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata, de toda a riqueza, Pai. E nem por isso o Senhor nos deixa nos faltar nada. Isso é um privilégio ser o seu filho, Pai.
ser a sua filha, Pai. Muito obrigado. Te pedimos perdão, Pai, a todas as vezes que possamos errar e desagradar ao seu coração. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Às vezes que pecamos querendo, intencionalmente, que eu não acredito, mas mesmo sem a intenção, mesmo querendo fazer o certo ou achando que estamos fazendo o certo, desagradamos, pecamos e nesse momento, Pai, com todo o nosso coração, com toda a glória e a graça que o Senhor nos deu, Pai, como seus filhos, eu peço perdão aos nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Pai, que toda honra e toda glória sejam sua, Pai. Que todo louvor que saem das nossas bocas sejam para o Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Até mesmo por o Senhor ter nos dado a vida, Pai. Por o Senhor colocar o alimento nas nossas mesas. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado por tudo o que o Senhor ainda vai nos dar. E, Pai, hoje, em nome do seu Filho Jesus, em meu nome, em nome de todas as pessoas que aqui estão comigo, Pai, eu humildemente, como seu filho, lhe peço que o Senhor possa nos dar toda a força que precisamos para cumprir o seu propósito, Pai. Não importa o que cada um de nós tem, mas eu lhe peço, Pai, e tenho certeza, assim como o Senhor nos ensina, que possamos ir sozinho, mas o lugar que chegaremos, a altura que alcançaremos sozinhos é uma. Com o Senhor, Pai, é outra. Quem consegue ir numa altura pequena, o Senhor leva para as alturas. Quem consegue ir muito alto, o Senhor leva mais alto ainda. Que a sua sabedoria, Pai, chegue no coração de cada filho seu, Pai, para eles entenderem com toda humildade de filho, de quem tem um Pai que tudo sabe. Tudo sabe. Que quem tem um Pai desse, que tem a sabedoria de olhar para o seu coração, olhar para o alto e dizer: Pai, me ajuda. A sua vontade é perfeita. A sua vontade é melhor para a minha vida. Que o Senhor possa dar esse entendimento, Pai. E quando esse entendimento chegar em nossos corações sobre a sua vontade, sobre o seu propósito, sobre o seu chamado, Pai, que aí o Senhor nos dê força, o Senhor nos dê ânimo, o Senhor não nos deixe desistir no meio do caminho. Que nos faça forte, que possamos estar agarrados ao Senhor, Pai. Para que o Senhor nos faça forte para quando a gente tentar desistir, ou para quando a gente fraquejar, para quando a gente olhar, ou para quando o maligno olhar para a gente e querer dizer que nós não somos capazes, Pai. O Senhor afaste tudo isso, nos dê força, que nós suspiramos e podemos entender que o Senhor está presente, Pai. Que o ar que a gente respira vem do Senhor. Que o que está dentro do nosso coração é colocado pelo Senhor, Pai. E que a força que nós temos é dada pelo Senhor, Pai. Então eu já lhe agradeço, Pai, por o Senhor ser esse Deus bondoso e maravilhoso, que nos dá a força para fazer tudo que a gente tem, que nos dá a força para nos levantar da cama e nos botar de pé, Pai, que nos dá a força de trabalho das nossas mãos, dos nossos braços, e que isso tudo, Pai, no fim disso tudo, no fim de cada crescimento, no fim de cada trajetória, de cada propósito, no fim de cada propósito realizado, de cada chamado realizado, no fim de cada coisa que nós ganhamos na nossa vida, Pai, que nós conquistamos na nossa vida, seja sempre, impreterivelmente, Pai, para a sua glória e para a glória do seu reino. Que possamos ser, Pai, expandir esse teu reino maravilhoso que o Senhor nos deu e que é eterno e que sempre estaremos do seu lado. Obrigado, Senhor. Obrigado por quem o Senhor é. Obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. E obrigado, Pai, por cada porta que batemos, o Senhor sempre abri-las pra gente. Em nome do seu Filho Jesus, eu lhe agradeço de todo o meu coração e por todas as pessoas que estão aqui comigo também. Amém. Então é isso, mais uma sexta-feira, mais um Minutos com Deus, mais um tempo que a gente está tirando para estar com o nosso Pai, com esse nosso amigo, com essa pessoa que nos dá força para a gente passar por qualquer coisa que a gente precise para a nossa vida. Muito obrigado por você ter estado essa semana aqui comigo. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo hoje. É uma honra para mim
você tá aí perdendo seu tempo para escutar algo sobre Deus, algo sobre Jesus, e que nesse momento essa pessoa seja eu que esteja falando para você. Isso é uma honra para mim, tá bom? Muito obrigado pela semana, muito obrigado por essas horas aqui, e semana que vem, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente vai estar aqui com Mateus 2. Vamos começar o livro de Mateus, a gente vai ler esse Novo Testamento todinho juntos. Depois a gente passa até pro Velho Testamento. É brabo, hein? Quero ver. Ler o Novo Testamento é mole, só história legal, só coisa legal. Quero ver chegar em Levíticos, Números, aí vamos ver se a gente vai ter resiliência, vamos ver se o Espírito Santo até lá vai colocar força na mão da gente pra gente falar assim, não, eu vou ler Levíticos todo. Não sei nem se eu consigo pronunciar o que tá lá naquela... Né? Você lê com os olhos ou escutando e lendo é uma coisa. Agora você lê falando aqui, rapaz... Mas até lá, né? Depois de ler isso tudo, acho que a gente fica bom, não é? A prática não faz a gente ficar bom, né? Vai que até lá eu tô com o dom da leitura. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês.